E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vimos então toda aquela parte teórica meio esquisita ali de ética, ética e moral, ética no serviço público, cidadania, democracia. Parece que é uma bagunça. Não é não, calma. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma boa olhada nas questões e junto com as questões a gente vai aprendendo a pegar aquela parte teórica e colocar aqui no prático. Aprender a colocar o X no lugar correto. E a gente vai vendo também alguns conceitos de forma a aprofundar um pouquinho o que a gente estudou. Porque tem coisas que são muito esquisitas, por assim dizer. Esse é o melhor termo. A banca joga aquilo e fala, cara, que zica. Beleza. A gente vai pegando aquele feeling de prova, a gente vai pegando realmente aquela conceituação de como cai mais, como cai menos, o posicionamento, que é algo muito importante, e vai pegando o jogo de cintura. Porque no final das contas, o que importa? É chegar lá e fazer o xizinho no lugar correto, beleza? Então vem comigo que é o que a gente vai fazer agora. Acompanha na tela comigo a primeira questão. Olha só. Além de demandar a obediência a valores e normas de conduta, a solução dos problemas éticos na administração pública requer um padrão transparente e previsível de procedimentos. Então, olha só. Falou que, além de demandar a obediência a valores e normas de conduta, a solução dos problemas éticos, lembrando que aqui a gente está focando na administração pública, requer, então ela precisa de um padrão transparente e previsível de procedimentos. E aí? Vem aqui para mim. Quando a gente fala da ética aplicável dentro da administração pública, a solução desses problemas requer realmente um padrão transparente e previsível, como diz a questão, porque nós temos valores distintos, nós temos então formas distintas de interpretar dadas situações. Só que para que dentro da administração pública, veja bem, não é no ambiente familiar, não é no ambiente religioso, não é no ambiente social, é no ambiente da administração pública. Para que a gente possa resolver esses problemas éticos, nós temos que ter isso feito de forma transparente e previsível. Como assim, Thales? Está escrito que a gente tem que fazer. Por isso que nós temos os chamados códigos de ética. O código de ética, ele traz mais ou menos ali a forma que nós devemos nos comportar. Em alguns casos ele traz certinho, exatamente como devemos nos comportar. Quando a gente fala então da solução dos problemas éticos, conforme foi narrado na questão, veja bem que é no âmbito da administração pública. Não estamos falando do ambiente social, no ambiente familiar, religioso, nada disso. E dentro da administração pública, nós precisamos que os servidores tenham um comportamento, entre aspas, padronizado. Nós, pessoas, temos valores distintos. O que um acha que é adequado, o outro mais ou menos não. Tem uma certa variaçãozinha. Só que dentro da administração pública não pode ter essa variação. Ali dentro temos que ter um comportamento previsível e transparente, como a questão fala. Só que como que isso é feito, Thales? Por meio de algo formalizado. Por meio dos chamados códigos de ética. Por exemplo, o Decreto 1171, que é o Código de Ética dos Servidores Civis do Poder Executivo Federal. Em alguns casos, ele traz algumas condutas um pouco mais principiológicas. Por exemplo, ser honesto, ser justo, ser leal, tratar as pessoas com urbanidade. Em outros casos, ele traz regras claras e objetivas. Por exemplo, embriagado em serviço não é admitido nenhuma vez. Ali é uma regra bem clara e objetiva. Mas para que esses comportamentos eles sejam previsíveis e transparentes, nós precisamos que ele realmente tenha esse padrão. E esse padrão está onde? Nos códigos de ética. Então volta comigo para a tela. Olha só. Esse padrão aqui que a gente busca, ele vai estar definido no código de ética. Então, realmente, embora a ética tenha todo esse caráter principiológico, filosófico, reflexivo, nós precisamos que ele esteja padronizado. Esse comportamento tem que ser padronizado. Então, olha que ele colocou, transparente e previsível. Realmente, é o que nós temos aí nos chamados códigos de ética. Dessa forma, questão correta. Vamos para a próxima. Por ser o Brasil um Estado democrático de direito, princípios éticos não podem ser utilizados como instrumento de interpretação da Constituição Federal e das leis. Quando a gente fala aqui de um Estado democrático de direito, significa o seguinte: o que é um Estado de direito aqui, um Estado democrático de direito? Nós temos o nosso ordenamento jurídico. Tem a Constituição Federal, que traz aqui as normas gerais. Nós temos as leis, as medidas provisórias, que regulamentam essas regras da CF, que podem inovar. E logo abaixo, nós temos os chamados atos normativos secundários, como, por exemplo, decretos, resoluções e por aí vai. Então, nós temos um ordenamento jurídico no qual existe aqui uma hierarquia,
e essa hierarquia é respeitada. Isso, basicamente, de forma super simples, que é um Estado democrático de direito. Mas a pergunta é, esses princípios éticos que nós estudamos, eles não podem ser utilizados como instrumento da interpretação? Claro que sim! Quando nós lemos aqui todo esse ordenamento jurídico, a gente sempre vai interpretar de uma maneira a levar em consideração esses princípios éticos. Essas regras de honestidade, boa-fé, lealdade, então eles são utilizados como instrumento da interpretação? Sim, questão errada. Isso aqui até que é bem cobrado em prova. Fica ligado que eles podem ser utilizados. Questão errada, vamos para a próxima. A Constituição de um país deve se guiar pela ética, a fim de viabilizar na sociedade a implementação plena dos serviços públicos e possibilitar a efetivação dos direitos da pessoa humana e do exercício da cidadania. Vamos lá, olha só. A ética, ela pode aqui guiar a Constituição? Ela pode não, ela deve, né? Ela deve. Então a Constituição, realmente, ela deve ser guiada pela ética. A gente viu essa parte, inclusive, na questão anterior. Dessa forma, a gente viabiliza na sociedade, aí a banca só encheu linguiça, ó, implementação plena dos serviços públicos, a efetivação dos direitos da pessoa humana e o exercício da cidadania. Realmente, esses princípios éticos, eles norteiam o nosso ordenamento jurídico para que a gente possa ter aí, por exemplo, o exercício da nossa cidadania, aqueles direitos e deveres que nós temos em face do Estado. Reparou que daqui para frente a banca deu uma enchidinha na linguiça? O ponto mais importante era esse aqui, ó, saber que a ética, ela serve sim como norte interpretativo para a Constituição Federal, inclusive demais leis, todo o nosso ordenamento jurídico. Questão correta. Vamos para a próxima. O princípio da moralidade expresso na Constituição Federal é reflexo da ciência da ética, na medida em que esta trata de uma dimensão geral daquilo que é bom. Vamos por partes. O princípio da moralidade, ele está expresso na Constituição Federal? Tá lá no artigo 37, caput da CF. Ele está expresso. Até aqui está correto. Ele é um reflexo da ciência da ética? Sim. Lembra que a gente viu que a ética é o estudo dos valores morais, é o estudo da moralidade. Até aqui está correto. Na medida em que esta trata de uma dimensão geral daquilo que é bom. É verdade, está correto. Realmente a ética, ela trata dessa dimensão geral, de forma ampla, conforme a questão disse aqui, daquilo que é bom. Esse finalzinho só encheu linguiça. O restante aí, ó, tudo na veia, questão correta. Comportamento ético profissional compreende o conjunto de regras, normas e valores da cultura organizacional que mudam com o tempo. Devem ser praticados cotidianamente e retratam os costumes estabelecidos por determinado grupo social. Veja bem, está falando do comportamento ético profissional. Beleza? Estamos falando da ética. É uma questão meio zoadinha, mas olha as coisas que ela fala para você. Está falando então no comportamento ético e fez referência à cultura? Não, quem fala da cultura é a moral. É o comportamento moral e não a parte da ética. Não satisfeito, a banca ainda disse, retratam os costumes estabelecidos por determinado grupo social. Não, cara, nada a ver, isso aí tem a ver com a moral. E olha outro ponto, mudam com o tempo, mudam com o tempo. Então toda essa parte que a banca falou, cultura, mudam com o tempo, costumes, determinado grupo social, tudo isso faz referência a quê? A moral e não a ética. Então deu para sacar aqui, embora seja uma questãozinha meio esquisita, que ela jogou vários elementos que retratam a moral e não a ética. Questão, então, errada. Vamos para a próxima. Enquanto a ética trata do conjunto de regras de uma sociedade, a moral se volta ao seu estudo teórico, razão pela qual esta foi alçada a princípio constitucional da administração pública. Fala para mim o que aconteceu aqui. Isso mesmo, a banca inverteu os conceitos. Olha só, risca aqui, Ele falou que a ética trata de um conjunto de regras de uma sociedade. Quando a gente fala aqui do conjunto de regras, nós estamos falando da moral. Tá errado essa parte aí, então. Vamos ver o restante, daqui para frente. A moral se volta ao seu estudo teórico. Não, mentira. Quem faz aí o estudo teórico é a ética. A moral, ela tem uma aplicação prática.
A única coisa que está correta é esse final, né? Razão por qual esta, né? Esta está falando da moral, foi alçada a princípio constitucional. A única parte, então, é essa aqui, ó. Realmente, a moral, ela foi alçada como princípio constitucional, está lá no artigo 37. Essa outra parte anterior, a banca inverteu os conceitos dessa maneira. Questãozita errada. Vamos para a questão seguinte. A ética, como sistema de regras e padrões usados para julgar valores adequados ou não em um grupo social, independe de sua formalização para ser respeitado no ambiente organizacional. Opa, essa aqui é boa. Essa aqui é boa, vamos lá. Olha o que ela está dizendo. Ó. Quando a gente fala aqui no ambiente organizacional, a gente está falando, por exemplo, e no caso que nos interessa, da administração pública. Da administração pública. E o que nós já vimos? Que esse comportamento ético, ele não pode ser uma coisa que muda de pessoa para pessoa. Ele tem que ser o quê? Algo padronizado. Nós temos que ter um padrão previsível e transparente de atuação, de procedimentos, como a gente viu na questão que a gente fez lá atrás. Para que esse padrão seja firmado, nós precisamos de uma formalização. E essa formalização ocorre como, professor? Com o Código de Ética. Como Código de Ética. Algumas coisas são óbvias. Por exemplo, não pode dar porrada nos particulares, isso é uma coisa óbvia. Agora, algumas condutas, para que elas sejam transparentes, elas precisam estar formalizadas. Então, feito isso, vamos ler de novo a questão. Ó. A ética, como sistema de regras e padrões usados para julgar valores adequados ou não adequados em um grupo social. Essa parte aqui, ela tá meio esquisita, né? Porque ela fala em um grupo social, tal. Parece um pouco mais da moral que a banca está falando, só que ficou um pouco dúbio. O erro grande aqui é esse, ó, quando a banca diz que independe de sua formalização para ser respeitado no ambiente organizacional. Pelo contrário, no ambiente organizacional da administração pública, nós precisamos de um comportamento padronizado. Esse comportamento padronizado, a gente precisa que ele esteja formalizado para ser seguido. E como que a gente formaliza? Por meio do Código de Ética. Então esse independe que matou realmente a questão, que tornou ela errada. Essa parte anterior ficou um pouco dúbia, mas como a questão é errada, não tem porque a gente ficar batendo cabeça aqui. Vamos para a próxima. Os termos moral e ética têm sentidos distintos, embora sejam frequente e erroneamente empregados como sinônimos. Opa, essa ficou fácil, né? Essa aqui a banca te dá um presente. Então, quando a gente fala de moral e de ética, eles têm sim sentidos diferentes, mas eles são muitas vezes empregados como sinônimos. Mas a banca falou, ó, erroneamente utilizados como sinônimos, pois eles não são sinônimos. Questão correta. Vamos para a próxima. Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão. Mas, gente, é tanta coisa errada que tem aqui. Vamos lá. Primeiro erro mais gritante. Eles não têm raízes históricas semelhantes, não. A gente sabe que a ética vem do grego ethos, enquanto a moral vem do latim mos, mores ou morales, tanto faz, que são coisas diferentes. Aqui, ó, quando a gente fala da moral, é algo relativo aos costumes. Da ética é aquele modo de ser, caráter. Então já está errado por aqui. Já errou aqui. O outro erro que não tinha como também não enxergar. Eles não são sinônimos. Eles são coisas distintas. E depois disso, o finalzinho também, né, para fechar com chave de ouro, referem-se a aspectos legais da conduta do cidadão. Não só aspectos legais, mas aspectos também relacionados ao valor, à conduta moral. Então não é apenas a lei que a gente está falando aqui, está falando de algo que transcende a lei, algo que até complementa a lei. Então esse finalzinho é meio zoado, né? Mas essa parte aqui, sinônimos, não tinha como a pessoa errar. E a gente sabe também que eles têm raízes históricas distintas. Questão errada. Vamos para a próxima questão. Para que a conduta do servidor público seja considerada irrepreensível, irrepreensível é irretocável, falar que a conduta está perfeita, é suficiente que ele observe as leis e as regras imperativas? Pode vir aqui para mim. Olha só, pensa comigo. Nós estamos na matéria de ética. Na tua prova e na matéria de ética isso aqui. A gente está estudando como as coisas estão na lei, justamente o contrário.
A lei, que é a parte da regra que está objetivada, é aquilo que é taxativo, não tem muito que você interpretar. Tipo, o prazo de até 2 anos, é proibido se empregar em serviço, isso é uma regra. Só que essa parte aqui, de ética moral, tem uma base principiológica muito forte. Então, voltando, para que a conduta do servidor seja perfeita, irretocável, irrepreensível, basta que ele observe a lei e as regras e pronto? Claro que não. Ele tem que, além de observar a lei, além de observar as regras, ter uma conduta ética, uma conduta moral. Porque a lei ela não é perfeita. A lei, muitas vezes, ela dá margem para duplas, triplas interpretações. A lei é omissa, a lei é dúbia. A lei, muitas vezes, tem lacunas. E a gente preenche tudo isso, a gente interpreta também tudo isso, utilizando esses princípios éticos e morais. Então, não é suficiente que ele observe as leis. Ele tem que observar as leis, mas não é suficiente, porque ele também tem que observar essas regras, esses princípios éticos e morais. Dessa forma, questão errada. Volta no quadro comigo. Então, olha só, o erro está em afirmar aqui, que é suficiente. Não é suficiente. Ele também tem que ter um comportamento pautado pela ética, um comportamento pautado pela moral. Questão errada. Vamos para a seguinte. A ética envolve um processo avaliativo do modo como os seres humanos, a natureza e os animais intervêm no mundo ao seu redor. Não, para tudo e vem aqui para mim. Peraí. Como os animais intervêm ao redor, tem que ser animal, né, para responder uma dessa aqui. Gente, ética é comportamento humano, cara. Ética é comportamento humano. A natureza, vai ter um furacão, o furacão fala, eu acho que não é ético eu passar por cima dessa aldeia. Cara, a natureza não está nem aí. A natureza não tem comportamento moral, por assim dizer. A natureza é natureza, cara. É algo inevitável, imprevisível, que não tem como impedir. Um raio, o raio, não vou cair na cabeça dessa pessoa, pois essa pessoa é boa. Vou cair na cabeça de uma pessoa ruim. Cara, não existe na natureza. E os animais? Animal não tem comportamento ético, porque o animal, ele vive pautado pelo instinto. É o instinto de sobrevivência. Imagina, chega lá o leão, vai caçar uma zebra e fala, mas essa zebra, coitadinha, ela tá fraquinha. Eu vou pegar aquela zebra forte porque é mais justo. Cara, ele vai pegar o filhote, ele vai pegar o fraco, ele vai pegar o que for mais fácil, o que for melhor para ele, instinto de sobrevivência. E a zebra também fala, coitadinha daquela família de leões, vou lhes dar de comer com o meu corpo porque seria... Claro que não, instinto de sobrevivência. Então a ética, ela estuda o comportamento do ser humano, como os seres humanos interagem com o mundo ao seu redor. E não no que se refere ali dos animais da natureza, porque ali não tem aplicação dessa parte. Dessa forma, a questão bem errada, questão zoada, que na prova, na hora da ansiedade, na hora do desespero, a pessoa coça a cabeça e às vezes fala barbaridade, mas associando um pouquinho a gente vê que não. Questão errada, volta na tela comigo. Então, a ética envolve o processo avaliativo aqui, dos seres humanos. Tem nada a ver com natureza, tem nada a ver com os animais. Questão errada, vamos para a próxima. A ética refere-se a um conjunto de conhecimentos advindos da análise do comportamento humano e dos valores morais, enquanto a moral tem por base as regras, a cultura e os costumes seguidos ordinariamente pelo homem. Vamos por partes. Chegou em prova, grifa a ética, beleza? E está falando da moral, grifa a moral. Vamos ver se bate. A ética refere-se a um conjunto de conhecimentos advindos da análise do comportamento humano e dos valores morais. Até aqui, tá lindo. Lembra que a ética é o quê? A ética é aquele ramo da filosofia, a ética é aquela ciência que faz o estudo dos valores morais, beleza? Ela tem aquele caráter mais teórico, aquele caráter realmente mais reflexivo. Então até aqui está correto. Olha agora o segundo período, a moral. A moral tem por base as regras, a cultura e os costumes seguidos ordinariamente pelo homem. Então quando a gente fala aqui de regras, de cultura e de costumes, nós sabemos que é algo que muda de acordo com cada grupo social, é só você dar uma olhada. As regras, nós não temos leis diferentes nos países, então muda de um lugar para o outro, realmente está falando da moral. Se altera, se é algo alterável de um lugar para o outro, igual a regra, é a moral. A cultura e os costumes não precisa nem falar nada, né? A gente sabe que cultura e costumes também é algo que muda de acordo com a região, de acordo com o grupo social, de acordo com o tempo, e realmente são todos conceitos que se referem à moral. Dessa maneira,
questão correta. É assim que você vai analisar em prova para ter aquela firmeza de falar que o gabarito está correto. Beleza? Vamos fazer mais uma? Vem comigo na tela. A ética se confunde com a lei, pois ambos os institutos retratam o comportamento de determinada sociedade. Vem aqui para mim um pouquinho. Olha só. A lei, quando a gente fala da lei, a gente pode falar da lei em sentido amplo ou da lei em sentido estrito. A lei em sentido amplo seria tipo ordenamento jurídico, constituição e tal. Mas ainda assim, a lei, ela está escrita. Você tem ali escrito. Por exemplo, o prazo de validade do concurso. Você tem lá escrito que é vedado ao servidor apresentar-se embriagado em serviço. Nós temos isso na lei. A ética, ela é mais do que isso. Porque a lei está ali, está escrita. Então, quando a gente tem a lei, nós temos que interpretar essa lei. E nós usamos a ética, esses princípios morais, como norte interpretativo. Então, a ética não se confunde com a lei. E um outro ponto super importante. A lei muda com o passar do tempo? Claro que muda. A lei muda. Lembra que a ética ela é permanente, ela é atemporal. A lei muda com o passar do tempo. Quer ver um exemplo? Antigamente, nós tínhamos o crime de adultério. Colocar um chifre ali nos outros era crime. Então lembra nas novelas, bem mais antigamente, assim, né? Depende da tua idade, você vai lembrar, depende não, pergunta pra alguém. Tinha lá, né, aquela novela que tava lá, o marido, a esposa, lá no motel, lá com o amante. Aí de repente aparecia lá, abria a porta, delegado, o chifrudo da chifruda, pessoal filmando. Aí os amantes saíam presos lá do motel. Por quê? Porque teve uma época que o adultério era crime. Hoje, não é mais. A lei mudou. Não é mais considerado crime. Então você reparou que a lei muda com o passar do tempo? Você vê que hoje é quase bonito fazer isso. Ignora. Mas você reparou que a lei muda com o passar do tempo? Ela é temporal, ela é mutável. A ética é imutável. Então nós não confundimos ética com a lei. Em alguns casos, nós precisamos que comportamentos éticos estejam padronizados para que eles sejam respeitados no ambiente organizacional. Quando você pensa aí no Poder Executivo Federal, que é uma máquina enorme, nós não podemos ter um servidor cada um agindo de um jeito. Então nós iremos formalizar ali esse padrão de conduta para que todos ajam igual. Mas você não pode confundir isso, essa parte que foi formalizada, que isso é ética. A ética é mais do que isso. A ética é aquele ramo da ciência que estuda os valores morais. Então, volta na questão. Olha só como ela estava numa boa. Ó. Vamos lá. A ética... Você lembra que ela é imutável. A ética não muda com o passar do tempo. A lei, ela é mutável. A lei muda. E como muda, né? Você não tem matérias de direito para estudar? Toda hora tem alguma coisa mudando? Então a lei é mutável. A lei, ela se assemelha um pouco mais à moral. Ela não é igual à moral, hein? A moral serve para complementar a lei. Mas a lei, ela é um pouco mais associada com a moral. Mas elas são diferentes, tá? Lembra que a moral é para complementar a lei. Mas a lei, ela é muito mais próxima da moral do que da ética, porque a ética é imutável, a lei, assim como a moral, ela muda com o passar do tempo. Dessa maneira, questão errada. Muito bem, vamos para a próxima. A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Cara, é aquela questão que é tão simples que a gente fica até desconfiado, né? Vamos lá, cuidado para a banca não inverter os conceitos, tá? A ética, a gente sabe que realmente é a ciência que faz o estudo do comportamento moral dos homens em sociedade, estudo dos valores morais. Então tá correto, realmente a ética tem essa natureza mais reflexiva, ela tem essa natureza então reflexiva, ela tem essa natureza teórica, enquanto a moral tem uma natureza um pouco mais prática no dia a dia. Questão perfeita, questão correta, não tem nem muito o que discutir aqui, que ela veio muito fácil, inclusive. O conceito de ética, que está vinculado aos valores sociais, sofre alterações com o passar do tempo, ao passo que a moral, por estar relacionada à tradição de um povo, é imutável. Parece que a questão é difícil, né? Porque às vezes a gente lê ela de forma meio superficial, ou está na hora da prova cansado, está meio bizonho. Olha o que você faz, ó. Grifa ética e grifa aí a moral. Vamos analisar agora. A ética, ela está associada aos valores sociais? Olha,
Aí daria até para interpretar que sim, ficou meio vago, entendeu? Mas beleza, vai lendo. Sofre alterações com o passar do tempo? Opa, a ética sofre alterações com o passar do tempo? Negativo. A ética é imutável, ela é atemporal, ela não sofre alterações com o passar do tempo. Agora, a moral, por estar relacionada à tradição de um povo, isso é verdade. A moral está relacionada à tradição de um povo. Cada povo tem sua tradição, tem sua cultura, tem os seus costumes, isso é verdade. Mas falou que a moral é imutável? Negativo. Está errado. Olha só, a ética ela não sofre alterações com o passar do tempo. A ética ela é atemporal. A ética ela é atemporal, ela é imutável. Quem sofre essas alterações com o passar do tempo é a moral. A moral que é mutável, a moral que pode ser alterada com o passar do tempo. A banca inverteu essa parte. Agora esse pedaço aqui está correto, tá? Ó. Que a moral fala da tradição de um povo, isso é verdade. O erro está nessa outra parte que a banca inverteu os conceitos, beleza? Risca aí a questão como errada. Vamos para a próxima. O código de ética de uma organização de determinado país pode conflitar com os valores e a moral da sociedade de um outro país onde esta organização esteja atuando. Essa questão aqui é um pouquinho mais complicada, sabe por quê? Lembra que a gente conversou que tem que sempre analisar a vibe da questão, ver o que a questão diz? Não pode também fazer uma decoreba burra. Alguns pontos, sim. Mas olha só o que ela disse, ó. Que o código de ética de um país, ele pode conflitar com os valores e com a moral de um outro país. Pensa comigo. O código de ética aqui no Brasil, por exemplo. Você imagina que esse código ele vai ter as mesmas regras, os mesmos valores, os mesmos princípios que teria, por exemplo, em um país do mundo islâmico? Em um país, por exemplo, ali do mundo islâmico? Cara, ali as regras são diferentes, a cultura é diferente. No que tange a vestimenta, no que tange a comportamento. Não estamos aqui para julgar aqui qual que é melhor, qual que é pior, nenhum nem outro. Mas você pensa comigo, só na parte de vestimentas, não tem uma cultura diferenciada? Tem. Então o código de ética em um lugar é diferente do de outro. Você pode ter certeza que um código de ética aqui ele é mais rígido no que tange, por exemplo, a parte de vestimenta, do que no Brasil. Não que aqui seja o caso da mãe Joana. Então o código de ética, que são essas regras, eles podem sim ser diferentes de um país para o outro. Isso é meio óbvio. A gente tem, inclusive, dentro da própria administração pública, códigos de ética diferentes, que são iguais em quase tudo, mas podem ter algumas regras diferenciadas. Então, dessa maneira, a questão é meio esquisita, mas está correta. Mas o que você tem que saber? Que nós não estamos falando da ética. A ética, ela é imutável, universal. Nós não estamos falando da ética, nós estamos falando do código de ética. Estamos falando daquele conjunto de procedimentos que nós esperamos que os servidores tenham. Então, nesse caso, o código de ética pode variar. A ética, se a banca falasse da ética, aí a questão ia ficar um pouco mais complicada. Porque a ética é universal, imutável, atemporal. Não confunda as coisas. Da maneira que está aqui, a questão está correta. Vamos para a próxima. A ética e a moral se complementam. Todavia, a primeira relaciona-se ao sentimento de justiça social e, por vezes, é confundida com as leis. Olha só, vamos por partes. Ó. Primeiro disse que a ética e a moral se complementam. Olha, tá meio esquisito, tá meio vago. Daria para engolir como correto, mas vamos continuar analisando. Todavia, a primeira, quando ele fala da primeira, está falando de quem? Da ética. Aí ele disse que a ética relaciona-se ao sentimento de justiça social. Também está um pouco vago isso, né? Não é uma coisa assim, tá meio esquisito, mas continua lendo. E por vezes é confundida com as leis. Opa, agora a gente matou. A gente sabe que a ética, ela é imutável. A ética, ela é atemporal. Enquanto a lei, ela é mutável, ela é temporal. Então nós não confundimos ética com lei. A ética é uma coisa mais ampla. A lei não. A lei muda de um país para o outro. A lei muda com o passar do tempo, enquanto a ética é também universal. Dessa forma, deu para ver que a questão está errada. Reparou que a banca faz? Ela joga alguns conceitos um pouco vagos, um pouco dúbios para te confundir.
aí você fica inseguro de responder a questão. Mas nesse caso, a gente achou aqui um erro, nem tem porque bater cabeça com o resto, beleza? Muito bem, fizemos então essa primeira parte, deu para sacar um pouquinho como funciona, né? É meio esquisitinho, mas você vai pegando o jogo de cintura, vai chegar em prova, ó, vai fazer bonito. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.